A grande pergunta, quando se lê o livro de Jó ou pensa sobre Jó, certamente é o porquê do sofrimento. E por que é que um homem, como a Bíblia relata sobre Jó, passou por adversidade, sendo ele, inclusive, com a própria voz do nosso Deus, que era um homem íntegro e justo. Mas olha só, a Bíblia, a melhor forma é ela responder por ela mesma. E a Bíblia fala aqui, ó, em Romanos, capítulo de número 5, vou ler aqui para você, tá? Então, por isso que eu vou estar não só olhando aí para a câmera, mas eu vou estar lendo aqui para você, numa versão traduzida, ok? Que ela diz assim, olha, versículo de número 3, capítulo 5. Mas não apenas isso, alegremo-nos também por nossas dificuldades, porque as dificuldades produzem resistência. Olha só, primeiro ponto, cada um de nós está sujeito a falhas e somos muito, mas muito complexos. Então, muitas vezes não sabemos como vamos reagir diante de situações e muitas vezes não vamos saber se vamos conseguir, muitas vezes, até aquilo que nós prometemos para Deus. Eu sou muito claro e falo comumente sobre o texto de Êxodo 19, antes do texto bem conhecido de Êxodo 20, a respeito dos mandamentos. Êxodo 19, o povo ali falou para Deus, olha, tudo que o Senhor mandar a gente faz. E não foi bem assim. Além de uma falha que cada ser humano pode ter e comete, quando se fala isso, existe um pouco de presunção, sabendo que muitas vezes nós não vamos dar conta de fazer certas coisas que nós muitas vezes até achamos que devemos fazer. O apóstolo Paulo mesmo ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço. Por quê? Porque ele era consciente de que um homem terreno. Por isso, eu tenho muito cuidado com aquelas pessoas que pregam meritocracia, com aquelas pessoas que exigem muito do ser humano, degrau por degrau, sempre subindo. Parece que existe ali uma condição de chegar a uma plenitude de perfeição. Isso aí nenhum ser na Terra tem, em nenhuma época. Então, eu acho muito complicado isso. Por isso, eu prefiro focar na pessoa de Jesus e procuro ser parecido com ele. Ser parecido com ele, eu vou evitar abraçar o pecado deliberadamente. Mas eu não vou andar no meu mérito. Eu não tenho a mínima condição de andar em mérito. Por mais certinho que eu tente andar, ou por mais certo que seja, não vai ser pelo meu mérito, tá? Então, eu acredito que é um caminho muito complicado. E aí, olha só, a Bíblia está falando aqui, ó, que no caso aqui a dificuldade ela vai produzir resistência. Você já passou dificuldade em alguma área e venceu? Então, quando você passa uma dificuldade, você vence, aquela área você está mais forte. Não quer dizer você não vai enfrentar de novo, ou possa sentir dores, ou possa muitas vezes estar como na primeira vez que enfrentou uma adversidade. Mas o teu interior vai estar mais resistente, tá bom? É, Continuando, resistência produz caráter. Olha, e caráter produz esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus por nós já está derramado pelo seu em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, olha, uma dificuldade vem, vai revelar como é que o meu coração lida com aquela dificuldade. Se é uma prova, tão falado prova da fé, a sua fé vai mostrar como é que ela lida naquela circunstância. Então, com Jó, eu percebo que não foi diferente. O coração de Jó ficou às claras para ele. E ele descobriu que ele só conhecia a Deus de ouvir falar. Então, ele estava sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus,
mas a sua experiência precisava ser aprofundada. A sua experiência, a sua intimidade com Deus precisava crescer. Isso aí só cresce com relacionamento. Pessoa que é experimentada com Deus. Olha, existe um tempo em que a pessoa está no leitinho, é novo na fé, é óbvio que vai precisar de ajuda, vai precisar de, vamos dizer assim, carona, mas chega um momento que a pessoa precisa ter a sua vida de oração, precisa ter a sua própria fé, precisa ter o seu próprio momento com Deus. Senão, a pessoa vai dizer assim: só há um intermediador entre os homens e Deus. Só há um, que é Jesus. Mas a pessoa vai ficar sempre condicionada à oração do pastor, à oração do profeta, à oração do missionário, à oração de alguém. A pessoa vai ficar sempre à mercê da palavra de outro, ou ela vai estudar a Bíblia e vai dizer assim: olha, esse texto aqui eu penso sobre isso. E eu vou procurar aprender mais. Ela vai procurar aprender mais. Então, a adversidade, ela tem aí como uma das suas serventia é mostrar o que está dentro do coração do ser humano. E o coração do ser humano, ele é muito, mas muito complexo. Eu chego a dizer que somente Deus conhece totalmente o coração do homem. E quando ele permite algo, seja essa permissão por qualquer fator, o coração do homem vai estar diante do homem e o homem vai se enxergar como é que ele age. Amém? E daí nasce amor e empatia. Porque é muito fácil eu cobrar do outro, mas eu não me colocar no lugar do outro. É muito fácil eu falar que o outro deve fazer, mas eu não me colocar nas mesmas circunstâncias que o outro está, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.